que possamos, ó Deus, ser tão abençoados com essa palavra. Prepara o nosso coração, Deus. Eu declaro em nome de Jesus que o nosso coração é uma boa terra, onde essa palavra vai germinar, vai frutificar e vai crescer em nome de Jesus. Amém. 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 Boa tarde a todos. Que bênção estar novamente aqui com vocês. É uma honra estar ministrando. Estava pensando e orando também o que falar hoje para vocês. Senti muito no meu coração inclinado falar um pouco da minha experiência com Jesus, como eu fui alcançado, todo o processo. É incrível que a célula foi a forma e a maneira de Jesus alcançar o meu coração através das pessoas, né? E para quem não sabe, eu nasci no Pará, numa cidade chamada Monte Alegre, próximo ao nossa querida Santarém. E um jovem de 26 anos que tinha muitos complexos e principalmente uma tristeza muito grande, um vazio muito profundo. Eu me lembro muito bem que a minha fuga não era as drogas, não era a prostituição, mas se chamava festa. Eu queria me divertir para ser feliz. E passei muitos anos fazendo uma pergunta: tem algo para preencher esse vazio? E graças a Deus me poupou das drogas, porque traz consequências muito grandes, mas também várias coisas. O pecado, ele em si já traz uma lacuna muito grande, uma profundidade, devido à falta de Jesus. Então, eu passei por um processo através do Espírito Santo para alcançar, para Deus alcançar meu coração, que eu fazia limpeza de piscinas em algumas casas lá em Monte Alegre, e algumas casas e clubes também, mas tinha uma casa que eu sempre, todo sábado eu tinha que limpar. Era a casa de uma irmã da nossa igreja, da Pastote. Isso já faz um bom tempo, já vai para os 25 anos. E lá eu fazia limpeza, e quando terminava, tinha algumas cenas que era rara, mas acontecia, era que ela tinha um trabalho social, evangelizando os presos, e naquela época foi forte aquela cena, que quando eu limpei, aquele sábado, aqueles presos estavam sendo batizados. E essa mulher falou uma palavra para mim, disse: olha, aquele dia que eu vi isso, o Espírito Santo usou ela. Qual é o objetivo de hoje para falar? Sobre você ser um voluntário que faz a diferença. Ela disse: você é muito bonzinho para ir para o inferno. Poxa, você é muito bonzinho para ir para o inferno. Isso entrou no meu coração, porque eu fazia essa pergunta: se eu sou bonzinho, como que eu não vou para o céu? Mas hoje eu sei da verdade, porque não é pelas obras, mas é pela fé, é pela uma experiência, pela uma entrega. Mas essa irmã fez isso. E aí começou um processo. E eu fui alcançado numa conferência de célula. Aí eu queria chegar no que a gente vai estar ministrando. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Salmos 51, versículo 12 e 13. A palavra do Senhor fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém? Então, quando eu encontrei Jesus, eu fui para essa maravilhosa família da paz, mas no grupo pequeno, que foi a célula. E tinha muitos voluntários lá, que os voluntários, eles têm que ter assim o objetivo dos membros. Primeiro, atenção. E o que significa voluntário? A palavra voluntário não é só servir, buscar, não. Existe mais profundidade. Generoso, tem compaixão e também é disposto para servir também. Mas essa característica principal do caráter do voluntário é generoso
e ele tem uma compaixão por seu próximo. E quando eu cheguei lá, o primeiro impacto foi que as pessoas estavam me servindo. Era uma atenção tão grande. Eu digo, parece... Eu sou de uma família... Eu vim de uma família tão simples, mas parece que eu sou aqui um ator de Hollywood. Porque era uma atenção, era os holofotes para mim, que estava chegando naquele momento. Isso faz toda a diferença, porque aqueles membros tinham esse coração de um membro voluntário que tinha generosidade, compaixão, disposição e prontidão. Aquilo me alcançou e foi muito forte. Mas aqui a palavra do Senhor fala: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi passou por uma experiência de pecado, depois ele teve uma restituição, um encontro, uma mudança, uma recuperação espiritual, mas o próprio texto aqui fala sobre uma restituição. Nós precisamos desse amor constante, precisamos dessa alegria constante. Algo que falou no meu coração, sabe o que é? Se alguém pagou um preço de orar por mim, de convidar, porque essa irmã que fez esse convite, que falou para mim e convidou também para mim para uma célula, ela tinha um propósito, era alcançar o meu coração através de Deus, para que eu pudesse também alcançar outras pessoas. Pessoal, toda pessoa que tem um encontro com Jesus, todos nós aqui que já tem uma vida e uma garantia para a salvação, Deus, ele quer te usar. Ele quer que você seja um voluntário para alcançar outras pessoas. Não é só o pastor, não é só os líderes que estão na frente, é todos. Deus quer te usar. Não há maior glória do que você ser usado por Deus. Pessoal, eu tinha uma moto e eu era muito ministrado com o Espírito Santo, porque eu tinha que fazer minhas vendas, eu tinha também que pregar o Evangelho, mas eu tinha algo assim muito forte no meu coração e tenho, que diz assim: eu prefiro ganhar uma alma para Jesus do que ganhar 1 milhão, mas eu ganho uma alma e ganhar 1 milhão também vale a pena, né? Amém. Mas eu tinha se fosse para escolher, eu tinha que escolher a alma, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e as outras coisas vai ser acrescentada. Mas o importante é que você tem um objetivo aqui. Você não foi colocado aqui nessa igreja onde você está me ouvindo para você ficar só esquentando o banco. Não, você foi chamado para ser treinado, mas colocar a sua fé em ação. E o próprio Davi, ele passou por uma situação, mas no versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele estava pedindo um espírito voluntário. E essa palavra voluntário não é só você ser um líder de célula, não só ser um anfitrião, um discipulador, você ser 24 horas, ter disponibilidade para ajudar o seu próximo, para orar pelas pessoas, o seu testemunho, a sua vida. Você está aqui para fazer diferença. Muito de nós passamos por processo, muito de nós passamos por treinamento. Isso aqui é uma escola, não só a igreja, mas o sistema, a cidade, tudo essa região aqui, você está sendo formado. Eu passei também por isso. Eu sempre fui um voluntário, mas todo voluntário ele passa por processo. Eu e minha esposa passamos por um processo difícil em Boa Vista, para que possamos aprender para viver lá na Venezuela, servir aqueles irmãos. Muito difícil você chegar lá, você vê centenas de pessoas pedindo comida. Só para ter uma ideia, quando nós fazíamos o café, eu estou levando agora lá para a Venezuela, a dificuldade, mas porque eu tinha também passado por situações, eu e minha esposa, de ter um coração de compaixão, ser generoso. Lá quando nós fazíamos o nosso café, a situação estava tão feia lá, que eles queriam o pó, a borra do café. Depois da borra, eles queriam fazer o café para eles tomarem. Foi difícil para nós, mas também não foi muito difícil, porque também nós passamos por algum discipulado pessoal de Deus. Às vezes, dificuldade financeira,
as provações são um processo de treinamento de caráter. Muitas vezes Deus pode até falar com você: seja bem-vindo ao meu discipulado pessoal. Aqui não tem discipulador, aqui não tem pastor, aqui é eu e você, cara a cara, tete a tete. Eu vou te amassar com um pastelzinho, com uma massa de pastel, e eu vou te formar, como lá em Jeremias o oleiro passando pelo processo que ele estava fazendo toda aquela massa. Então, só que para que eu e minha esposa pudéssemos entender aquele povo, nós passamos também por um processo, né? E tantas coisas. Mas você ser voluntário é para com esse objetivo: alcançar o seu irmão, você ajudar a preencher o reino de Deus. E eu sei que você está aqui não é por acaso. Todos são chamados, e todos são capacitados. Porque quando Deus está chamando, Ele está capacitando. E quando você acha que você não tem capacidade, você está na matéria-prima, você está muito bom. Porque quando a sua capacidade, sabedoria humana, aí você começa a ter atitude muito de altivez. Mas quando você diz: Senhor, eu não posso, só Tu pode me ajudar, aí sim. O Billy Graham, que foi um grande pregador, ele disse que sempre quando Deus ele ia pregar, a mão dele ficava suada, porque ele ficava muito nervoso. Não é porque a responsabilidade de estar em cima daquela plataforma, de ministrar a palavra. Então ele dependia de Deus. Nós precisamos. Você é um voluntário que precisa sempre de Jesus. Outra coisa, Ele é a fonte para todos os recursos. Se você está precisando de ser mais generoso, Ele é a fonte. Se você está querendo mais e mais, ter compaixão, Ele é a essência da compaixão. Se você quer mais e mais se envolver, ser um instrumento de Deus, como eu falei, não há maior glória do que você ser usado por Deus. Você ganhar pessoas para Jesus, você trazer pessoas, você ser um fazedor, assim, de chuva espiritual, fazedor de um ambiente, de uma atmosfera de fé, uma atmosfera de amor. Então, quando você tem esse desejo, você vai ser usado por Deus. Eu vi pastor Eibe pregar, ministrar a primeira vez lá em Monte Alegre. Eu novo convertido, estava acho que uns 4 meses convertido, e ele pregou no nosso culto lá de celebração, e ele pregou sobre o tema que eu nunca esqueci, foi lá o Peniel, o encontro Jacó, a luta com Deus. Ele pregava com tanta excelência e com tanta unção, disse: meu Deus, eu quero pregar desse jeito, eu quero ser usado dessa forma. Aquilo me trazia aquele desejo, mas Deus ouviu, e eu tenho ministrado, tenho pregado, ainda quero muito ainda, tem muita coisa para fazer para o reino de Deus. Mas você faz parte desse time de sucesso. Você é um voluntário. E eu tenho certeza que hoje o Senhor vai te levar para um nível maior. Amém? Ser voluntário eficaz, com excelência, precisa também de alguns pontos. Primeiro, você precisa ter seu relacionamento com Deus, seu tempo a sós com Deus, a sua vida com Deus. Quando você está cheio de Deus, dentro de você é um dispenseiro. Uma dispensa tem no natural, os alimentos, tudo que você precisa para uma cozinha, para alimentação, mas a pessoa que está cheia de Deus, que você é um dispenseiro de Deus, você tem amor, você tem fé, você tem alegria. Para isso precisa ser abastecido no trono, na presença de Deus. E quando você tem, você começa a dar para as pessoas. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo fala lá em Romanos: como é que vão crer se não tem ninguém que pregue? Como é que vão ser salvos se alguém não vai ter a disponibilidade de falar do amor de Deus? E saiba uma coisa muito importante: seu testemunho tem que falar mais do que suas palavras, com certeza. Mas suas palavras precisam ser proferidas. Você precisa convidar, você precisa falar, porque como a palavra do Senhor fala, como eles vão crer se ninguém pregue, se ninguém convida? Essa capacidade de você ter aquela consciência: eu vou para o culto,
eu vou para o Tadel com um objetivo. Eu preciso aprender, mas eu quero também ser um ganhador de alma, ser um influenciador, ser um líder. E líder significa influência. Nada mais, nada menos. É ser uma pessoa que é influente, que traz, que mobiliza. É muito importante. Mas a sua vida no altar, na presença de Deus, é que vai dar todo esse recurso, como eu falei. O voluntário, ele tem essa característica. Ele é generoso, ele tem compaixão, ele tem uma prontidão, mas ele precisa ser abastecido, porque se ele tem todo este recurso, as pessoas, a sua vida espiritual vai ser muito eficaz. E o próprio Davi, ele teve essa disponibilidade também de fazer essa oração depois de um processo doloroso do pecado que ele passou, mas também ele orou diante de Deus e ele disse: Senhor, restitui a alegria. Pessoal, e como só para concluir o que eu comecei sobre o meu testemunho, eu dançava, eu buscava alguma coisa para preencher o meu coração, porque eu passei uma vida indo para a festa. Eu começava a dançar numa festa com os amigos, com as amigas, e eu tentava até ser... Pessoal, eu queria... Naquela época tinha um concurso era... Até me esqueço, rapaz. Mas era uma dança. Era house, não sei, que me esqueço. Alguém sabe da época? Tu sabe? Como era? Eu sei mesmo, um negócio assim mesmo. Porque é muito antigo, então... Tinha que fazer uns passos assim para dançar, e eu pensava que eu estava enchendo, eu dançava errado demais. Mas o desejo era ganhar o concurso, e sempre eu ficava por último. E eu fazia tudo isso para preencher, mas todo o final, apagar das luzes, voltar para casa, voltar para a realidade, a tristeza de novo voltava, e eu ficava arrasado, porque eu ficava pior. É como um cara que bebe, fuma, usa droga, e depois que acaba ele está frustrado de novo, e ele tem que usar de novo, é aquela rotina. Mas o Espírito Santo entrou no meu coração, ele entrou na minha vida de uma maneira tão preciosa, porque alguém falou, teve a disponibilidade não só dar bom testemunho, porque essa irmã, ela tinha um caráter, ela tinha um bom testemunho de verdade, e ela falou, porque se ela ficasse só com testemunho, não ia me impactar, porque como ela mesma falou para mim, você é muito bonzinho para ir para o inferno. Aquilo aí me impactou, porque ela falou, ela tinha suas... Então, por que eu estou falando isso? Porque você tem que falar, você tem que convidar, você tem que agir, você tem que estar mesmo trazendo um ambiente de milagre na sua célula, de cura, de salvação. Amém, queridos? Amém. Então, eu parei de dançar para ser feliz. Eu tive um problema na perna, mas eu estou dançando. Mas eu estou dançando porque eu já sou feliz. Amém. Porque eu tenho Jesus. E eu tenho o desejo mais nesse 2023 de ganhar muitas pessoas para Jesus. Assim, falando do amor dele. Batizando, porque quando você chega como pastor, ou pastor sênior, ou pastor presidente, ou você é pastor líder de célula, tem líder de célula que multiplica, e os outros começam a ganhar alma, é muito bom, mas é importante você sempre não perder a essência de evangelizar, de fazer discípulo, de pregar o evangelho, de ganhar pessoas. Nós precisamos voltar a praticar nossas antigas obras em Cristo Jesus. Amém, queridos? Era isso que eu queria falar sobre você ser uma pessoa voluntária. Amém? Quero orar por você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Colocamos, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada líder de célula, meu Deus, de cada anfitrião, discipulador, que tem, meu Deus, colocado sua vida aqui, meu Deus, nessa cidade. Essa cidade, meu Deus, é um projeto que o Senhor colocou na vida de cada um deles, para treinar, formar, para aperfeiçoar, para um propósito, Senhor, de um treinamento, meu Deus, para que cada dia o Senhor possa
usar a vida de cada um deles para ser eficaz, para ser, meu Deus, mais e mais, um instrumento de Deus, um vaso útil, meu Deus. E o vaso passa por esse processo. Ser voluntário, meu Deus, não é somente, Pai, convidar, é algo mais profundo, Senhor, a essência da generosidade, da compaixão, de estar, meu Deus, mais e mais envolvido em tudo, meu Deus. Meu Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, gera esse ambiente no nosso coração, na nossa vida, que possamos também, Pai, essa essência, meu Deus, de sermos, Pai, cada dia mais instrumento de Deus. E eu oro também para o relacionamento de intimidade, meu Deus. Ó Espírito Santo, vai gerando num ambiente nesse lugar, gerando, meu Pai, no coração de cada pessoa que está ouvindo o som da minha voz, nesse momento, gerando através do teu poder. A tua palavra diz que o Senhor traz a existência daquilo que não existe. O Senhor possa gerar, Pai, esse ambiente, uma atmosfera de fé no coração. Eu declaro que você será muito mais usado para a glória e honra do Senhor. Você vai influenciar multidões, você vai ganhar centenas de pessoas, você vai ser instrumento de Deus, você vai alcançar os perdidos, você vai ajudar aqueles que precisam ser mais e mais liberto, curado, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que isso é só o começo na tua vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.